Nós vamos reagir hoje ao Amin Wake, Algo Se Esconde nas Sombras, que é um analog horror brasileiro, e este vídeo é de 10 meses atrás e aparentemente eu não vi ainda. Como eu ouso? Como eu ouso? Vou aproveitar que já que eu vou ter preguiça de editar o vídeo pro YouTube, vou estar mostrando aqui, ó, bonitinho. Oi, YouTube. Baixem a Bluebee e usem meu código pra se registrar, viu? Beijos. Você tá cansado de ter sempre o mesmo problema de não ter um amigo sequer pra conseguir jogar o jogo que você mais gosta? Morar no interior, tão interior que não tem uma pessoa que conheça a mesma coisa esquisita que você? E daí quando você finalmente acha, aquela pessoa não tem o mesmo interesse e não quer jogar na mesma hora que você quer? Eu finalmente achei a solução pra todos os seus problemas. Conheça a Bluebee, a rede social gamer que vai te conectar com todas aquelas pessoas que têm o mesmo amor que você por aquele seu jogo favorito. Lá você pode criar lobbies, interagir, seguir os seus jogos favoritos e receber notícias de última mão. E a minha parte favorita, você pode cumprir missões e acumular pontos para resgatar jogos e gift cards. Não deixe de baixar a Bluebee e usar o meu código promocional Tsukihana na hora de se registrar. Se você quiser assinar a Bluebee Plus, você pode também conseguir 50% de desconto na assinatura do primeiro mês. Ué, tu não faz live? Quer fazer como? Quero fazer o quê? Ah, tá, react? Para, semana passada eu tive imprevistos. Gente, eu vou fechar a porta, pera. Resolvido. Oxi, gente, pulei lá pra frente o vídeo, coitado do vídeo. Let's go, let's go. Aqui é Antônio Silva, investigador especializado em fenômenos paranormais. Eu estou gravando isso como um alerta para todos que ouvirem. Nos últimos meses, um padrão alarmante Ela tem escravizou os emergido moderadores. em todo o mundo. O que é isso? Diversas pessoas têm morrido de Não baixem, não usem o código dela. Ela escraviza os moderadores. Você literalmente brigou comigo porque não era moderador. Para. maneira inexplicável e estranha. Elas simplesmente falecem, sem nenhuma razão aparente, ou em circunstâncias que desafiam a lógica. Esses casos têm se multiplicado a uma velocidade alarmante, e junto a eles crescem também os relatos de aparições de sombras e figuras fantasmagóricas. Mas, obviamente, muitas pessoas acham que Eu briguei, só dei indireta. É a mesma coisa. que são apenas rumores ou historinhas de terror da internet para assustar os outros. E os que dizem a verdade sobre esses casos Nossa, uma vibe bem ordem paranormal, na verdade mesmo, né? Bem enigma do medo. Internadas e taxadas como loucas, eles querem esconder a verdade da população. Mas eu venho lhes dizer que isso tudo é muito real. Essas entidades estão entre nós e que vocês, qualquer um de vocês, corre um sério perigo de vida. E é assim que começam um dos analog horrors Concordo com a indireta do Nights. mais legais que assisti recentemente. E olha só, com dublagem e tudo. As Entidades das Sombras é um novo analog horror brasileiro, lançado no mês passado, que imediatamente chamou minha atenção, tanto que me deixou empolgado o suficiente para trazer ele aqui pro canal. E eu confesso, fazia tempo que eu não ficava tão empolgado para falar de um analog horror, desde The Boiled One Phenomenon. Essa produção é do meu amigo Jonas, um cara que já manda muito bem criando vídeos de terror, e agora mostrou que também sabe criar histórias incríveis. Mas chega de enrolação. Let's Bora go, mergulhar Jonas. logo nas Tamo confiando no profundezas seu sombrias potencial. dessa obra. Qual a indireta? Mas Nem antes consegui disso, entender. se você caiu de paraquedas por aqui, meu nome é Min, e seja bem-vindo ao meu vídeo. Tá vendo, gente? Vocês são bem-vindos. Por que o homem sempre manda a gente calar a boca no começo dos vídeos dele? Eu não entendo essa falta de respeito. O vídeo começa com a narração que vocês viram na abertura, onde um investigador paranormal. especializado... Gente, é um analog horror de ordem paranormal mesmo? Tá muito parecido. Muito parecido não, tá muito... Não sei explicar.
em fenômenos paranormais, descreve mortes estranhas e inexplicáveis acontecendo ao redor do mundo. Esses eventos coincidem com um aumento assustador nos relatos de figuras sombrias à espreita. O investigador menciona que muitos descartam isso como rumores ou histórias inventadas, mas advertem que aqueles que ousam falar a verdade enfrentam o silenciamento por forças do governo, determinadas a esconder o que realmente está acontecendo. A verdade? Existem entidades entre nós, e todos estamos correndo um grande perigo. Em seguida, o vídeo apresenta um guia sobre como nos proteger dessas entidades, sugerindo que estamos assistindo a uma fita ou gravação feita pelo Antônio Silva. Ele claramente tinha o objetivo de nos alertar sobre o perigo iminente. O primeiro passo é manter a casa iluminada os detetives do condomínio azul tanto de dia quanto à noite. Lâmpadas e lanternas podem retardar o avanço dessas entidades, o que imediatamente me lembrou de Alan Wake. Então, ponto positivo para você, Jonas. Ao final do dia, é essencial fechar janelas e cortinas e evitar olhar para a escuridão lá fora. Certamente, as entidades já estarão à espreita. Estou na praia de Tsukihana, estou na praia de Tsukihana, estou na praia de Tsukihana. Ô Yoksini! Que praia você tá, véi? Queria estar na praia. Não, mentira, não queria não. Tô passando muito mal com calor, eu não queria estar na praia não. Do prédio azul, condomínio azul. Não, os detetives do condomínio azul é do Ordem Paranormal. Detetives do prédio azul é a série. E nesse momento, por um único frame, vemos olhos observando pela janela, encarando a pessoa que tirava a foto. Que isso, Kokushibo? Testemunhas relatam que orações podem enfraquecer ou até mesmo repelir as entidades. Mas, como revelado em outro frame que pisca na tela, isso depende do estágio em que você se encontra. Também é sugerido manter objetos e símbolos religiosos por perto. Na Bahia. Uma das melhores praias que eu fui foi no Nordeste. Em Fortaleza. Nossa, eu amei Fortaleza, velho. Eu poderia só simplesmente superar o fato de lá ser extremamente calor só por ser Fortaleza. Já que eles ajudam a conter a ameaça. Outro detalhe importante que aparece em um frame oculto é que a presença dessas entidades pode ser evitada se você estiver espiritualmente limpo. Então a gravação começa a apresentar falhas, e em meio aos glitches, uma mensagem sinistra aparece. Não confie em nenhuma segurança humana, ninguém poderá lhe salvar deles. Só com esse início deu pra ver que tem bastante coisa escondida pra gente averiguar. Que dia que é do seu aniversário? Dia 26 de outubro. Oi, gente. Dia 26 de outubro é meu aniversário, tá legal? Dia 26 de outubro é meu aniversário. Me deem presentes. Não tenho dinheiro nenhum pra comemorar meu aniversário. Me ajudem. Na próxima parte desse, entre aspas, dossiê dessas entidades, veremos os estágios que compreendem o avanço dessas entidades na vida das pessoas nas quais elas decidiram atormentar. Nos primeiros dias, as vítimas relatam a ocorrência de objetos fora do lugar, como se alguém mudasse suas posições periodicamente. No segundo estágio, as vítimas passarão a ouvir sons inexplicáveis, como passos leves, sussurros, arranhões em paredes e ecos distantes, deixando claro que a vítima não está mais só. É recomendado nesse estágio que quando você começar a ouvir essas coisas, deve procurar abrigo em um cômodo iluminado o quanto antes e ficar longe da escuridão. Após isso, veremos algumas imagens capturadas por pessoas que estavam sendo assombradas por essas entidades, possivelmente ainda no segundo estágio. E como as imagens por si só são bem explicativas, eu vou deixar rolar pra vocês. Quem foi que aprovou essa ideia de fantasma ser tão bagunceiro assim? Tipo, pra quê? Qual é a vantagem disso? Que vantagem ele leva? Ele não vai causar o medo na pessoa, ele vai causar estresse. A pessoa só vai ficar estressada com ele. Arrumar um jeito de massacrar ele. Tem que fazer um negócio pra pessoa assustar, cara. Pra ela temer ele. Olha isso aí. Isso daí me estressa, isso daí não me assusta. Mas será que é verdade esse vídeo? Como será que eles fizeram? Será que de verdade eles contrataram um fantasma profissional? Eu vou começar a fazer, tô com medo. Minha avó ficava pé da vida em vez de ficar com medo. Exatamente, tá vendo? É isso que eu tô falando.
Gente, meu microfone não tava no máximo, tô muito triste. 2019. Nikolai Volkov, Rússia, Mordóvia. Não consegui ler. Haruto Takahashi, Japão, Hokkaido. Que existe Stranger Things? Até porque na roça era o Saci fazer isso com tu, aí você já se acostumou. O Saci da minha roça só fazia tornado. Gente, o nosso cavalo foi roubado pra ele ficar mexendo nas tranças dele. Pedro Lima, Brasil, São Paulo. Pedro Lima não é nome de alguém famoso? Tô viajando. FBI, open the door. Pedro Sampaio. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. No terceiro estágio, as vítimas começam a ouvir sussurros e vozes, marcando o primeiro contato direto com as entidades. Elas passam a fazer ameaças e implantar pensamentos perturbadores, gerando insônia e uma constante sensação de estar sendo observado. Neste momento, se forçarmos um pouquinho o olho, podemos ver a seguinte frase: o quão forte é o seu impulso de olhar para trás neste momento? E então o narrador nos alerta que, em hipótese alguma, devemos dar ouvidos e falar com as entidades. Tem ninguém atrás de mim, não. No quarto estágio, as entidades finalmente se manifestam visualmente, espreitando nas sombras, geralmente nos cantos. Você fala isso, mas duvido você andar numa estrada de sítio à noite sozinho. Eu ando. Eu, na verdade, desde pequenininha, desde 5 anos, eu andava sozinha num sítio lá de casa. Não conseguia dormir de noite. Aí eu andava, ia pra casa da minha avó. Mas o que eu tinha de verdade, ó, um monte de história assustadora de lá, beleza. De coisa que aconteceu lá. A única coisa que eu tinha medo na chácara era o cachorro, que tinha o dobro do meu tamanho. E tudo que ele mais queria na vida dele era me abocanhar. Então, assim, com uma pessoa que cresceu com um monte de lenda horripilante, mas a coisa que mais fazia medo nela era o cachorro, então não tem mais alguma coisa que me faça ter medo, entendeu? Porque daí já. Esse daqui foi o cenário da minha infância. Foi o medo que eu cresci. Foi com o cachorro que tem o dobro do meu tamanho. Aí eu cresci. E eu amo cachorro. Então nem cachorro me assusta. Do quarto, corredores. Eu ia com a Neona pegar açúcar com a vizinha, não acredito nisso. Locais com pouca iluminação no geral. Eu não gostava da minha vizinha. Elas não chegam a interagir de maneira direta com suas vítimas, mas ficam as observando o tempo todo. Nesse estágio, as vítimas passam a questionar a própria sanidade mental. No quinto estágio, as entidades passam a se tornar agressivas, passando a agredir suas vítimas fisicamente, com arranhões, contusões inexplicáveis e até coisas piores, dependendo do tipo de entidade que a vítima está lidando. Achei que era isso no Lerda, mas são entidades. Vemos uma clara demonstração do que pode acontecer caso você dê ouvido às vozes. Ainda bem que são só entidades. Gente, entrei no Twitter sem querer, eu só queria ir no TikTok pra ver se minha live tá rodando. Pareceu um zóio ali, né? Pedro.
A live nem foi pra frente no TikTok, ela nem aconteceu. Veio lendário! Acho que dá pra entender. Vamos combinar que foi um pouco de inocência da parte da entidade falar assim, eu preciso que você apague as luzes, é pro seu bem. Mas não é meu bem, né, filha? Acho que eu vou acreditar nessa palhaçada? Pro meu bem. Isso é bem brutal. E que ninguém tem chance contra essas coisas. Eita, tem mais coisa? Nossa, eu babei. Bocejei. No quinto estágio, as entidades passam a se tornar agressivas. Pera, eu já não falei isso? Que sensação estranha de déjà vu. Mas bem, continuando de onde paramos, nesse estágio, as alucinações ficam ainda piores, dificultando ainda mais a distinção entre ilusão e realidade. Como se não fosse o suficiente, ainda há os sintomas físicos, que são dores de cabeça, náuseas e uma sensação de pressão no peito. Esse desgaste físico leva a vítima a um estágio de ansiedade e faz com que a mesma se isole das outras pessoas, levando a um desespero e vulnerabilidade ainda maiores. Esse estágio serve para preparar a vítima para o estágio final, e a partir dele, rezar não irá mais ajudar. Para de falar do telhado. O quão horrível e dolorosa será a sua morte dependerá do grupo de entidades que estão lhe assombrando. No sexto estágio, somos apresentados aos dois tipos de entidades identificados até o momento. A principal diferença entre eles está na forma como agem e na intensidade de seus ataques em cada estágio. Apesar de seguirem uma progressão similar, variando em uma escala de intensidade de 1 a 5, não há um padrão claro que determine qual tipo irá assombrar você. O investigador que narra essa gravação sugere que a escolha é completamente aleatória, dependendo única e exclusivamente da sua sorte, ou azar nesse caso. O primeiro tipo, apelidado de Devoradores, são seres humanoides que podem atingir impressionantes 2,50 metros de altura. Eles possuem bocas repletas de dentes afiados e garras tão cortantes quanto lâminas. São entidades semimateriais, conhecidas por sua força e agilidade desumanas, além de uma agressividade implacável. Na tela, surgem fotos e desenhos feitos por vítimas que sobreviveram o suficiente para descrevê-los, provavelmente em estágios avançados de tormento. Essas entidades desprezam sutilezas, atacando suas vítimas diretamente. Durante essa gravação, glitches interrompem a narração, mas ainda é possível ver que sua chegada é frequentemente acompanhada por mudanças súbitas de temperatura e um ambiente carregado de hostilidade. Uma vez que capturam sua presa, os devoradores não se contentam apenas com carne, eles se alimentam do medo e fazem isso de maneira brutal, prolongando o sofrimento da vítima, aproveitando cada segundo de sua agonia. Não consigo lembrar o que parece. Conhecido como vigilantes, são ainda mais altos que os devoradores e possuem pouco. Tu lembrar o que tem vigilante no nome? Que é... Ah não, é o Deco. Os traços humanoides. Viajei. Eles não têm boca, apenas um único e imenso olho que parece penetrar diretamente na alma de quem encaram. Diferentemente dos devoradores, os vigilantes preferem ataques indiretos, utilizando manipulação e desgaste psicológico como armas principais. Mesmo assim, não descartam a possibilidade de violência física. Essas entidades são capazes de criar ilusões perturbadoras e sussurrar segredos ocultos, explorando fraquezas emocionais e psicológicas. Seu objetivo é simples: levar a vítima ao limite, ao ponto de acabar com sua própria vida. E caso a vítima resista, os vigilantes adotam uma abordagem mais agressiva, deixando claro que não há saída. Essas entidades representam dois lados de um mesmo pesadelo.
Enquanto os devoradores são a personificação da violência, os vigilantes são mestres do terror psicológico. Ambos, no entanto, compartilham do mesmo objetivo final: acabar com suas vítimas, seja mentalmente ou fisicamente. Nem sei eu ia dizer se eu tivesse que escolher entre um dos dois, que eu prefiro. Acho que fisicamente. Acho que fisicamente. Ah não, sofrer psicologicamente a gente já sofre a vida inteira, né? Nós tivemos, mesmo nas sombras onde ninguém olha. Excuse me. Cada passo seu é observado. Cada suspiro é contado. Não tente fugir. Você falhará. Nós estamos mais perto do que imagina. Basta olhar para as sombras. Uma obra de Jonas Productions. E assim acaba este Analog Horror, de maneira bem emblemática, deixando muitas questões para nós telespectadores. Mas antes da gente pensar em algo, eu gostaria de pedir para que vocês, após assistirem este vídeo, visitem o canal do Jonas e vejam o Analog Horror por conta própria, já que ele está totalmente dublado e também deve ter dado muito trabalho. Então vamos recompensar o esforço dele, fechado? Muito legal ter um Analog Horror vindo do nosso nosso país, Brasil. Muito inspirada e feito com muito amor e carinho. E também, sempre é bom apoiar obras nacionais, quando vale a pena, claro. E essa aqui, na minha opinião, merece todo o apoio. Eu estarei deixando o link do Analog Horror aqui na descrição e no comentário fixo. Então não esqueçam de ir lá dar aquele apoio, beleza? Bem, o que de fato são essas entidades? Na minha cabeça, por conta das diversas menções religiosas e diversos momentos que dão a entender que essas coisas estão aqui para punir os desvirtuosos, eu acredito que elas sejam algum tipo de praga vindo diretamente do inferno, ou algo parecido. Isso porque eles perseguem os pecadores, ou aqueles de pouca fé. Tanto que é mencionado que orações e objetos sagrados podem retardar o avanço dessas coisas. Então até que faz bastante sentido, né não? Mas bem, eu gostaria que vocês se aprofundassem mais nessas questões e discutissem aqui nos comentários, que pode ter certeza que eu vou adorar ler qualquer teoria que vocês forem escrever aqui, beleza? Quanto ao Analog Horror em si, apesar de construírem uma base já consolidada do gênero, eu acredito que as entidades das sombras é um belo feijão com arroz, bem feitinho, feito com muito esmero, bem semelhante ao que eu vi quando assisti The Boiler do One Phenomenon. Não reinventa a roda, mas será que realmente precisa ser algo inovador? Quer dizer, sendo algo que me deixa desconfortável assistindo, mas que ao mesmo tempo se for criativo o suficiente, o arroz com feijão se torna inovador. E sinceramente gostaria de mais obras assim aqui. Veio do nada e entregou uma pedrada pra nós. Bem algo como Kane Pixels ou Dr. Nowhere fazem. Então fico muito curioso para ver quais serão os próximos projetos do Jonas. Por isso insisto que apoie o trampo do cara, porque quero ver mais disso. Mas enfim, eu já falei demais por hoje. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes, peço que caso você tenha gostado desse vídeo, me ajude deixando o seu like, inscrição se for a primeira vez aqui, e também ative as notificações para os próximos vídeos. Também deixe um comentário aqui no vídeo, pode ser qualquer coisa que já me ajuda. Isso ajuda com o engajamento do vídeo e faz ele chegar até mais pessoas. Bem, agradeço por me acompanharem até aqui. Agradeço também o apoio dos membros do canal e é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Nice!